A paz do Senhor, queridos companheiros, Cleber Soares com mais um vídeo novo aqui no canal. Nós estamos juntos aí, misturados, para nós meditar mais uma vez na palavra de Deus. Queridos, eu estou com a minha Bíblia aberta, uma palavra muito conhecida, não é novidade para nenhum de vocês, mas o que eu acho mais lindo, querido, é que o Espírito Santo, esse que nos conduz, é Ele que nos mostra a realidade de todas as coisas. E eu quero falar um pouco com você hoje a respeito das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Eu quero ler alguns versículos para que nós venhamos entender um pouco da palavra de Deus. No capítulo 25, versículo de número 1, está escrito aqui na minha Bíblia o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, voltando-se, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas tosquenejaram, todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vinha o esposo, sai-lhes o encontro. Queridos, nós lemos até o versículo de número 6. Eu quero falar um pouco com você a respeito desta passagem. Amados, nós observamos na Bíblia Sagrada que eram 10 virgens. Eram 10 que foram escolhidas. E o que me chama a atenção é que as 10 eram salvas, certo? Foi chamado 10. Essas 10 foram preparadas. E elas foram colocadas em um determinado lugar. E o líder chega para ela e diz: olha, o noivo vem. E elas ficaram esperando esse noivo. Mas ele não falou quando ele viria. O tempo foi passando. E elas adormeceram. O que nos chama a atenção é que nesse percurso de tempo, irmãos, entre elas ficarem ali até o noivo voltar, esse espaço que eu quero falar com você neste dia. Eu não sei qual o seu pensamento e quais são os seus projetos, porque eu e você estamos nessas condições hoje. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos colocados como essas 10 virgens. Fomos batizados. E aí o Senhor lava os nossos pecados, nós nos tornamos novas criaturas. E ali começa essa caminhada das virgens. Agora escute o que a palavra tem a nos falar. Há muitos hoje em dia, amados, que acham ou acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra nos mostra através de Mateus capítulo número 25 que isso não é uma verdade. A verdade é, queridos, que nesse percurso que nós estamos aguardando a vida desse noivo, porque essas moças, elas foram preparadas, virgens. Virgens, irmãos, eu quero entender que elas estavam prontas para encontrar com o noivo. É como eu e você hoje. Como estão as nossas vidas? O que está acontecendo
nesse período agora. O que está acontecendo? Nós conhecemos a palavra, porque foi nos passado que o noivo vem. Então diz, ele vem. Aí, certamente, elas perguntaram, quando vai ser que o noivo vai vir? Porque quando elas foram colocadas ali, querido, já estavam provavelmente ansiosas. Como eu e você, às vezes, um desejo de encontrar com ele, uma vontade de abraçar, uma vontade de perguntar como foi aquela passagem ali na cruz. Como que foi carregar aquela cruz, qual foi o sentimento do peso, a dor. Queridos, eu acredito que aquelas virgens, elas tinham esse desejo também, como eu e você tem. Encontrar com o noivo, conversar com ele. E o mais lindo que eu acho, que eu vejo, sabe o que é? É que nessa conversa de um noivo veio, elas ficaram naquela preocupação. Ele vem, mas ele está demorando demais. Será que nós vamos ter que ficar aqui esperando sem tomar nenhuma atitude? Não falaram o que nós temos que fazer. Mas o mais lindo que eu vejo nesta mensagem é que o Senhor Jesus nos explica através dela que Ele nos deu condições para esperá-lo. E essas condições que deu para nós é Ele mesmo. Quando Ele disse, olha, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Cabe a vocês agora ficar ligado. Fica ligado. Agora, queridos, o que é essa preparação? Estávamos prontos? Agora, no percurso até a sua vinda, eis aí o problema. Aí é que está o problema. Ele vem para buscar as noivas, as escolhidas. Eu começo a imaginar o coração do noivo encontrar com aquelas amadas. Mas quando ele chega, meus irmãos, ele teve, digamos assim, uma preocupação, quem sabe, porque o desejo dele era que as 10 estivessem prontas, porque elas foram colocadas ali, preparadas. Como eu e você, quando conhecemos a Jesus, quando passamos pelo batismo, antes, quando aceitamos como Salvador, nós nos prometemos, nós falamos com Ele que nós íamos seguir, andar nos caminhos dEle. Nós falamos que ia acompanhá-lo, nós falamos que ia seguir os passos dEle. Nós falamos isso. Você está entendendo? E agora, queridos, o que me chama mais atenção, é que nós prometemos, mas nem sempre nós cumprimos. Às vezes nós falhamos nesse percurso de tempo, porque Ele não falou se é 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 ano, 20 anos, 50. Ele não falou, disse que eu venho.
eu venho. Mas o que eu preciso de fazer para que eu encontre o noivo? Aquelas botijas que estavam com azeite, estava todo ali o preparo, como que elas tinham que fazer daquela botija. Qual que era o projeto para ela, para aquelas botijas permanecessem cheias? Porque passaram para elas as botijas cheias. Elas não conseguiram permanecer com elas da mesma maneira que entregaram. Querido, isso vem nos chamar a atenção, mas muita atenção neste dia. Porque nos primeiros dias das nossas conversões, escute isso. Nós ficamos eufóricos, nós oramos, nós jejuamos, fazemos tantos projetos para servir ao Senhor. Mas o tempo vai passando e as coisas vão caindo no esquecimento. Aquelas botijas que estavam cheias, agora elas começam a se abaixar lentamente, diminuindo o volume do azeite. Queridos, e muitas das vezes nós não percebemos isso. Nós não conseguimos entender, porque isso vai aos poucos diminuindo. Mas eu quero convidar você nesta tarde, neste dia, amados, companheiros da palavra de Deus, você que almeja conhecer essa cidade santa, o qual foi preparado para mim e para você. Não vacile, não. Não permita que conversas de travessadas, coisas que não agradam a Deus, coisas de escarnecedores, dizendo para você que não tem nada a ver, dizendo para você que você pode dormir um pouquinho, que você precisa de dormir, você pode deixar para orar amanhã, você pode deixar para evangelizar amanhã, você precisa de descansar. Esses comichões vai estar chegando na sua cabeça todos os dias. É nesta hora, queridos, que eu quero trazer você dentro da palavra de Deus. Você precisa de estar abastecendo a sua vasilha. Como abastecer sua vasilha? Buscando no Senhor fortalecimento, buscando o seu renovo. E quando você pega a palavra de Deus, escute, de você mesmo, você não vai conseguir entender. É por isso que muitas das vezes o Senhor Jesus nos alertou contra os falsos ensinadores. Eles são teólogos, são mestres de grandes conhecimentos. Mas sabe o que acontece com eles? O que acontece com eles é muito simples. Eles não têm uma coisa chamada de Espírito Santo. Eles não têm, querido, esse Espírito Santo jorrando no coração deles, e por isso essa botija ela vai esvaziando, e eles continuam pregando a teologia, falando de teologia, mas eles realmente não vivem aquilo que estão lendo. Elas não perceberam que as lâmpadas estavam se acabando com o azeite, estavam diminuindo.
Eu não sei o que as outras 5, que elas eram 10. Eu não sei como alguma delas conversaram, o que foram uma troca de ideias, eu não sei. Mas o que eu quero dizer a você nesta tarde, que foram só a metade, ou isso é, 50%, foi que conseguiram encontrar com o noivo. E lá vem o noivo, feliz, contente em encontrar a noiva. Mas quando ele chega, eis aí a decepção. Quando ele chega, vem a tristeza do coração. Escute. Ele disse que a intenção dele era que as 10 estivessem preparadas. A intenção do noivo é que todos estejam preparados, com as suas lamparinas acesas, prontinhas para encontrar com ele. Esse é o desejo dele. Foi para isso que ele nos preparou. Foi para isso que ele nos separou. Quem sabe, amados, quem sabe elas estavam preparadas até alguns minutos antes do noivo chegar. Quem sabe elas estavam preparadas, quem sabe um dia antes, ou 2 dias antes, quem sabe, 1 hora, 20 minutos, quem sabe. Mas você sabe o que ele disse? Ele falou que é para ser fiel até a vinda. Ser fiel do começo ao fim. Nesse percurso de ondas, pode ser que os comichões, aqueles que veem a você e dizem que não tem nada a ver, aqueles que dizem a você que Deus não é ruim, que Jesus não é tão ruim assim, que Jesus é bom. Se eu estou dizendo aqui para você, eu quero dizer que Jesus é muito mais do que bom, porque para morrer na cruz, eu não faria isso, jamais, como Jesus fez, com tudo que ele amou. É impossível ao homem. Mas eu quero dizer a você uma coisa, com muito amor e com muito carinho. Meu amado, meu irmão, você que está acreditando ainda que você vai ter uma chance, é porque ainda existe, querido, algumas pessoas que acreditam que após a morte terão uma oportunidade. Algumas pessoas ainda acreditam que após a morte vai ter jeito ainda. Mas esse mesmo Jesus, esse mesmo noivo, um dia ele disse que após a morte segue-se o juízo. Após a morte abrirão-se os livros. O meu nome precisa estar nele. Se não estiver nele, esse noivo com muita tristeza vai dizer: seu nome não está aqui. E eu posso dizer para ele: mas Senhor, eu conheci a tua palavra, eu orei pelos enfermos e eles foram curados, eu expulsei até os demônios. Aí ele vai dizer para você: naquele percurso de tempo, você
estava em cima, estava embaixo, estava em cima, estava embaixo. E nesse momento que você estava mais próximo de mim, essas coisas aconteciam. Mas você não percebeu que foi abaixando, e chegou um tempo que você já não conseguia fazer mais nada, porque o Espírito Santo, que outrora estava em você, no princípio, foi saindo aos poucos, porque você os expulsou. Porque não é Ele que quer sair de mim, querido. O Espírito Santo, Ele chora, Ele geme por mim. Mas eu acreditando na bondade dele, que Ele não vai me abandonar. Eu vou abandonando Ele aos poucos, porque Ele realmente não quer me abandonar. Ele não quer. Pense nisso neste dia. Pense nisso. Não entra no tudo aí na história da carochinha, dessas coisas que você, que passa para você, e que você pode até acreditar que a salvação não é difícil. E eu digo para você que a salvação realmente não é difícil, porque ela é de graça. Agora, tem as aflições? Tem. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Deixe as coisas desse mundo. Porque, segundo esta palavra que nós lemos, quando ele chegou, somente 5 entraram. Porque nesse percurso de quando ele os deixou e da volta dele, elas manteram os seus azeites, as suas lamparinas cheias de azeite. Elas conseguiram manter. Teve tribulação, teve sofrimento, teve. Mas elas conseguiram. Agora, como você vai conseguir manter nesse percurso, entre o tempo que você conheceu a palavra de Deus e o tempo que o noivo vai encontrar com você, aí é comigo e com você. Mas não terá uma segunda oportunidade. Não terá uma segunda oportunidade. Porque nós somos fiéis. Nós cremos na palavra de Deus. E portanto, queridos, o que eu deixo para você neste dia, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque esta pode ser a última mensagem. Pode ser o último momento. E o dia de amanhã pertence a Ele. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê um renovo espiritual. E que esse azeite que foi colocado na sua lamparina nunca venha acabar, mas que permaneça sempre subindo. E para ele subir, você precisa de ir à casa do oleiro. Humildade diante de Deus. Todos os dias dizer: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. E se você, meu querido companheiro, se esta mensagem tocou no seu coração, não os guarde só para você. Passe ela para um amigo, para um colega, para o seu inimigo, principalmente, se você tiver inimigo. Porque nós, querido, o nosso desejo é que nós não venhamos ser inimigo de ninguém, e nem nós temos inimigo. Já chega aquele que crucificou Jesus, já chega aquele. O nosso negócio é ir para o céu. Então faça isso. Dê aí o seu amém, dê aí a sua sugestão e nos ajude a manter esse canal no ar. É bênção para mim, é bênção para você. Você ora por mim e eu oro por você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.